Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FAEPcast, o podcast do Centro Universitário FAEP. Meu nome é Mariana Mascarenhas, vou conduzir o nosso bate-papo. O tema de hoje está para lá de importante. Nós vamos falar sobre a importância da iniciação científica. Isso mesmo. Qual é o papel dos centros universitários no fomento à inovação e à pesquisa? Como o Brasil tem atuado nesse sentido também? Bom, para falar a respeito, eu trago aqui convidados de peso. Mas, antes de apresentá-los, gostaria de pedir a vocês que não deixem de comentar, curtir e se inscrever em nosso canal para continuarem acompanhando temas tão relevantes como esse voltados para a educação. E para falar a respeito da pesquisa científica e sua importância, temos aqui o professor Dr. Jack Brandão, diretor do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós. Professor Jack também é pesquisador. Seja muito bem-vindo, professor Jack. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que é uma grande oportunidade de falarmos sobre aquilo que é muito caro para todos nós, que é a questão da pesquisa, de modo especial da pesquisa universitária, né? Muito bem, temos aqui também o professor Dr. Clemente Ramos dos Santos, que é o reitor do Centro Universitário FAEP. Muito obrigada pela sua participação, professor. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite e também para discutir um tema tão relevante quanto esse, que é a iniciação científica. E também temos o Anderson Silva, que é pró-reitor do Centro Universitário FAEP. Seja bem-vindo, Anderson. Eu que agradeço, Mariana, e esperamos que esse podcast possa contribuir, para o próprio crescimento profissional, acadêmico, de todas as pessoas aí que estão participando aí do nosso podcast. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar ao professor Jack, primeiramente, professor, o que é pesquisa científica e qual a sua importância? Bom, quando nós falamos em pesquisa, nós temos de sempre lembrar o seguinte: o homem, por si só, é um pesquisador. O homem, o ser humano, ele existe enquanto espécie por ser pesquisador, por lutar contra as suas debilidades, contra as suas deficiências. Quando nós paramos para analisar que o ser humano, no meio do mundo animal, é um dos seres mais frágeis que tem, não só é frágil, mas o seu rebento, ou seja, os seus filhotes, a sua cria, é muito dependente dos pais durante um período muito longo de tempo. Então isso quer dizer o quê? Que se o homem, o ser humano, não pesquisasse, não desenvolvesse as suas capacidades cognitivas, não desenvolvesse a sua capacidade de pesquisar o mundo, de entender o mundo, era um ser fadado ao fracasso. Era um ser fadado à extinção, como vários outros animais foram extintos. Agora, a pesquisa é que fez com que este ser extremamente frágil se tornasse o topo da cadeia. Então é algo muito importante. E para que as pessoas possam ser o topo, vamos dizer assim, elas também precisam aprender a ser pesquisadores. Então a pesquisa deveria ser algo inata do ser humano, deveria ser algo inata, principalmente das pessoas que buscam algo além de suas próprias vidas. Então é isso. A pesquisa é isso. Então, a importância da pesquisa reside primeiramente nisso, na questão da luta do homem pela sua própria sobrevivência, na luta do homem por melhores condições de vida. E a pesquisa científica, de modo especial, ela nos trouxe mais do que isso, nos trouxe o poder de discernir e de mudar as coisas. Então, a partir do momento que o homem pesquisa, ele muda. Ele, primeiramente, ele vai mudar a si mesmo. Então, eu acho que é algo importantíssimo nós pensarmos que é essa, a mudança primeira, que é de si mesmo. Ninguém que tenha passado pela experiência da pesquisa será a mesma pessoa daqui para frente. Então, essa é a grande importância que eu vejo enquanto pesquisador. E isso pressupõe também o quê? Que deveria ser algo tão
tão corriqueiro na vida humana que as pessoas não precisariam mais pedir. Olha, você está vendo que essa notícia é verdadeira? Você está vendo que essa notícia é falsa? Porque as pessoas hoje, elas esqueceram desse fator primordial para que nós possamos estar vivos. E quando eu digo vivo, é vivo no sentido mais amplo da coisa. Nós precisamos ser pesquisadores, precisamos já no colégio, já na escola, nos primeiros anos da escola, ensinar as crianças a serem pesquisadoras, mostrar essa importância de não aceitar simplesmente de cabeça baixa o mundo como é, porque nós poderíamos ser vacas. Já pensou? Ou seja, viver num rebanho em que todo mundo é o quê? Ninguém. E que você é levado pelos outros. A pesquisa faz a diferença, a pesquisa muda, a pesquisa desabrocha. E a pesquisa, de modo especial, na universidade, no centro universitário, ela tem esse papel exatamente de quê? De mais do que despertar, levar várias pessoas que estão aí, entre aspas, jogadas no mundo, a encontrar o que é o seu papel no mundo. Que isso é algo muito importante, porque normalmente o que acontece é o seguinte, hoje as gerações mais novas, elas estão meio que perdidas, elas não estão encontrando um lugar no mundo. Elas acham que tudo é muito simples, mas opa, existem muitos grandes potenciais que estão aí, perdidos aí, principalmente no meio universitário. Muitas vezes as pessoas entram simplesmente para pegar o quê? Um diploma. E na realidade é ali que está muitas vezes o que é a descoberta da cura do câncer, por exemplo. Nós não atentamos para isso, né? Bom, acho que eu falei muito. Não, mas foi muito claro. É importante trazer essa questão porque traz até uma desconstrução dessa ideia que a gente tem de pesquisa, né? Porque a gente fala em pesquisa científica, ela está muito atrelada ao universo acadêmico. Obviamente ela está. Mas quando a gente pensa na grandiosidade mesmo desse trabalho de pesquisa, né? E não é só a pesquisa científica em si, é um processo que começa, como você muito bem colocou, desde criança, né? Todos nós já somos pesquisadores, então ali nós estamos aflorando uma capacidade que nós vamos desenvolver em determinada área, enfim, mas a pesquisa ela envolve muito mais do que a gente pensar como eu estou cumprindo uma mera obrigação aqui de um trabalho de faculdade. Ela é muito ampla, ela é íntegra, né? Ela permite esse desenvolvimento, como a própria faculdade. No episódio anterior, nós discutimos a questão do papel do professor e é justamente isso, pensar enquanto formação integral do ser humano. E é justamente isso que a pesquisa científica vem proporcionar também, né, professor? Exatamente isso. O ser humano é um todo. E esse todo, ele não pode simplesmente ser capenga. Porque o ser capenga é exatamente isso, é ser pela metade. O ser humano, como se dizia os antigos, é corpo, alma e espírito. E nós precisamos alimentar esse espírito. E a sabedoria, os livros, a cultura, a pesquisa vai nos proporcionar isso. Então a pesquisa nos torna realmente pessoas íntegras, que não aceitam simplesmente passivamente tudo aquilo que é imposto. Eu volto a dizer, é a questão do gado, muitas vezes. O gado aceita porque não tem jeito. Quando você vê os pastos, o pasto é lotado disso. Agora você pega um mero cachorro, consegue pegar um rebanho inteiro e colocar no curral. Porque esses animais não têm a ideia disso. É bem a questão da própria caverna de Platão, quando nós pensamos nisso. O que é a pesquisa? É isso. É poder sair da caverna de Platão e querer não só ver e enxergar sombras. Por que eu vou me contentar com a sombra se eu posso ver a realidade? Então é isso, a pesquisa te dá esse poder. É um grande poder e é um poder que está nas mãos da universidade, que está nas mãos do centro universitário, que está nas mãos da faculdade, das escolas. Olha o papel, por exemplo, que o professor tem nisso. E nós, muitas vezes, principalmente a nossa classe, é uma classe tão desvalorizada na nossa sociedade, olha o papel que nós temos. É por isso que cada vez mais querem nos desvalorizar. Por isso que dizem que não serve para nada. Para que, professor? E é isso. E é este elo que vai fazer com que este mundo que está perdido aí seja aberto por esse jovem, por essa pessoa que adentra num centro universitário e que quer ver o mundo, quer vislumbrar o mundo. É fácil?
Ninguém disse que é fácil. O que é fácil na vida? Eu acho que pode até mesmo, professor, o ambiente acadêmico, ele serve para organizar essas Exatamente. ideias. Nesse exemplo que o senhor falou, de um gado, por exemplo, ou se a gente for até um pouco atrás na história, um exemplo que o senhor deu aí de Platão, se a gente for pegar Aristóteles e tudo mais, é numa época onde não existia esse conceito de universidade, né? Não tinha, mas as ideias existiam, né? Os feitos, eles aconteciam. A Exatamente. própria, vamos dizer assim, no geral, a criação da roda, onde milênios atrás, né, a humanidade foi de uma maneira, deve ter sido acidental, Provavelmente. não precisou de um trabalho acadêmico na época, mas foi muito útil. Mas é pesquisa. Exatamente. Exatamente. É a questão da pesquisa. É tentar minimizar esforço. Que é a prática, né? É, exatamente. Então é isso. Você tá vendo, caramba, por que eu tô carregando 500 quilos? Aí, de repente, uma tora caiu, opa, facilitou. Em cima disso, você vai pesquisar, você vai buscar, você vai minimizar esforço. A pesquisa, a grande sacada da pesquisa é isso, é minimizar esforço e nos tornar mais íntegros, como você mesmo falou, né? Sim, é um outro olhar que vocês trazem aqui, né? Ampliar esse olhar a respeito da pesquisa. Agora, trazendo um pouco aqui para o cenário do Brasil, né? Um estudo recente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele apontou que o Brasil, ele precisa melhorar seu ecossistema de pesquisa e inovação para avançar aí no ranking global. E só para ilustrar, o investimento total em pesquisa e desenvolvimento, ele sofreu uma queda de 8,2% em 2020, em comparação com 2019. Então, ele saiu de 95,3 bilhões de reais e foi para 87,1 bilhões. Então, para começar, eu gostaria que o professor Jack, o Anderson, o professor Clemente também fique à vontade para complementar. Quais são os principais desafios que você identifica para a pesquisa científica no Brasil? Primeiramente, é prioridade. Porque enquanto a pesquisa não se tornar prioritária, porque não basta simplesmente ter uma universidade, ter um centro de estudos, um centro acadêmico, um centro universitário, uma escola, se não houver, isso não for como uma prioridade. Isso não é um dinheiro perdido. Eu acho que a grande questão é essa. Há ainda no nosso meio pessoas que acreditam que quando você investe em educação é um dinheiro perdido, é um dinheiro jogado fora. E na realidade é um investimento. Você está investindo no país, você está investindo com que esse país cresça e mude o seu status quo como um todo. É isso, é um investimento. Então, enquanto nós não tivermos essa mentalidade de que a pesquisa é um grande investimento para o país, nós vamos ter essa questão. Ou seja, professor desvalorizado, cada vez mais o nível de investimento em educação vai caindo, os professores e os pesquisadores saem do país, ou seja, a fuga de cérebros. Quantas pessoas, a questão de 4, 5 anos, abandonaram o Brasil porque simplesmente se congelou tudo? Você acha que um pesquisador de ponta vai ficar solto por aí? Os países de fora estão ali caçando gente. Quem é que disse que os Estados Unidos, por exemplo, são o celeiro cultural e cerebral do mundo? Não é. Só que eles sabem aproveitar o quê? Essas brechas. Pô, você não liga para o seu pesquisador? Vem para cá que eu te ajudo. E nessa vem para cá, eles vão desenvolvendo, vão criando tecnologias e exportam essa mesma tecnologia para quem? Para os países que jogaram, que menosprezaram o seu próprio pesquisador. Esse é um problema extremamente sério. É conscientização de que é um investimento. É a mesma coisa em relação à cultura. Quantas pessoas falam mal, por exemplo, da Lei Rouanet? Não, porque a Lei Rouanet não presta, porque é um roubo de dinheiro. Eu falei, você conhece a Lei Rouanet realmente? Você sabe o que está por trás disso? É isso, é a questão cultural, é a questão de entender que a cultura, a pesquisa, faz parte de um investimento e traz retorno, e muito retorno.
Muito bem, porque as pessoas ainda têm um equívoco, né? Ainda pode olhar e falar, mas ainda tem 87 bilhões, né? É muito dinheiro para pesquisa. Mas é como o professor bem comentou, é preciso conhecer, né, a fundo, entender todo o processo, porque a partir da pesquisa que saem as grandes descobertas para todas as áreas, né? Um exemplo, a medicina, né? O que seria da medicina, o que seríamos de nós sem a pesquisa? Tudo foi fruto da pesquisa, mas infelizmente as pessoas se esquecem. Professor Anderson, gostaria de comentar também a respeito do cenário da pesquisa científica no Brasil? Isso é importante, viu, Mariana? Porque quando a gente fala a respeito da própria pesquisa em si, muitas pessoas olham e pensam que é somente um trabalho acadêmico, uma coisa no papel, mas quando você vai para o campo, quando você desenvolve a sua pesquisa na prática, a sociedade, nesse exemplo que você bem colocou da medicina, como que a gente consegue avançar na sociedade em relação à pesquisa na área científica? Quando você vai a campo e você identifica primeiro uma necessidade, né? Tem uma necessidade na própria questão ali de uma determinada região, uma doença, enfim, alguma coisa específica. E você precisa aplicar aquilo. Quando você coloca e aplica naquele cenário, seja ele regional ou global, a respeito de uma pesquisa, a respeito de um problema para você resolver, questão da própria vacina, né? Ela vem de uma maneira acidental, mas ela é fruto de diferentes dezenas, centenas, talvez até milhares de pesquisas para podermos chegar no cenário que temos atualmente. Só que aí eu volto a falar o que eu falei agora há pouco. O ambiente acadêmico, ele serve para organizar, porque senão realmente a coisa fica solta, né? Assim como você vai se arrumar em casa, né? Vou colocar a roupa, vou passar minha roupa, tal. Então, você sabe que nós somos nós, independente da roupa que você está vestindo, o seu intelecto, né? A sua forma de pensar é a mesma, mas você vai se organizar. Não, eu gosto dessa roupa, essa aqui ela é vermelha, azul. Então, o ambiente acadêmico, ele serve para organizar. Mas a pesquisa, ela é importantíssima, principalmente quando a gente fala a campo. Quando você, de fato, analisa dados, você analisa os resultados, tabula esses resultados, e aí você apresenta, e aí você tira conclusões. É aquilo que até dentro de universidades a gente sempre fala, eu posso refutar ou corroborar aquilo que eu pesquisei. Olha, eu pesquisei, mas eu vi que isso aqui não deu muito certo, e é normal. É normal que isso aconteça. O erro faz parte do processo de pesquisa. Exatamente. O erro, isso eu já falava Morin, que é muito importante. Nós temos de lembrar que o erro faz parte do processo. Esse é um grande problema. E isso também é um problema que nós temos de começar a nos policiar enquanto pesquisadores. Todos somos passíveis de erro. E a ciência só existe enquanto houver uma teoria que derruba a outra. Porque não existe uma teoria dogmática. A ciência nunca pode ser dogmática. É isso e ponto final. A partir do momento que você diz que é isso, acabou. Você já deixou de ser ciência e você passou a ser religião. Exatamente. Então é isso. A questão do erro é importantíssimo também. É bom para a gente pensar também como não existem verdades, né? Não existem verdades absolutas, né? É a partir de um erro, é mais uma desconstrução que as pessoas cometem o equívoco de achar que o erro não deve fazer parte e, pelo contrário, ele deve fazer parte, porque isso vai buscar novas pesquisas, novas teorias e assim que nós chegamos até aqui, né? Professor Clemente, gostaria de comentar a respeito? Então... Eu penso também da mesma forma que, à medida que você avança na pesquisa científica, você provoca no aluno esse senso de investigação, da curiosidade, né? Então, possibilita esse aluno a olhar para a realidade de forma diferente. Ou seja, ele não vai ser um reprodutor, reproduzir a realidade, e sim ele vai transformar. Então, esse investimento em pesquisa científica, sim, é muito relevante. Sim, e tudo você disse a palavra, né? Tudo é transformação. Exatamente, Isso. é a palavra, transformar. Nós sempre temos que pensar dessa forma, porque tudo vai, né? O professor Jack até já comentou que não gosta muito da palavra evolução, porque é mais um sentido de transformação, né? Evolução é uma palavra que eu fico meio com o pé atrás, porque evolução é um outro significado. Mas é crescimento. É crescimento. Ninguém nunca sai da pesquisa como entrou. Sempre vai estar diferente.
É aquilo que eu sempre disse há muitos anos, eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que estão no meu entorno. A universidade, ela tem um papel fundamental no ser humano. Todo mundo nasceu para a universidade? Não. Isso é uma coisa que nós temos de ter claro também. Nem todo mundo nasceu para a universidade. Porque é algo difícil. É algo difícil. Mas todos que entram na universidade saem diferentes. Saem muito diferentes. Você nunca vai ser o mesmo. Sim. E isso porque você é obrigado a entrar no campo da pesquisa. Você é obrigado a entrar no campo da pesquisa, seja bibliográfica, seja pesquisa de campo. Você tem de entrar na pesquisa, você tem de se debruçar. Você tem de se debruçar sobre um objeto, seja qual for um objeto de pesquisa, de modo especial, e você tem que se debruçar em cima dele. É aquele que nós estávamos uma vez conversando sobre a questão do ChatGPT, inclusive, que hoje nós temos um problema muito sério, que é exatamente isso. As pessoas não querem mais ser pesquisadoras e buscam, na realidade, o quê? Atalhos. E ao buscar esse atalho, você está perdendo o mais importante, que é essa questão da transformação. Você não quer se deixar transformar. Ou seja, você não quer, usando a palavra que eu não gosto, você não quer evoluir. Você não quer crescer.